Meus queridos amigos, sejam vocês todos bem-vindos nessa minha singela e humilde live, cujo tema da noite é Gandhi e Kardec. Nós gostaríamos de fazer uma reflexão bem simples em torno do Evangelho do Cristo, que para nós é a questão mais importante. Antes, porém, nós agradecemos a presença de todos vocês, que anotem aí os nomes, que deixem aí postados por gentileza, para que depois nós possamos anotar e levar o Jesus Redivivo para as vibrações das segundas-feiras, aos quais nós sempre estamos lá e pedimos a Jesus que abençoe e a todos protejam. Caso as pessoas gostem da nossa humilde live, que divulguem, que compartilhem, peço que as pessoas se inscrevam no canal, que elas acionem aí o sininho, que dê o like e que deixem também, anotado lá algumas questões que, caso queiram perguntar, nós ficaremos desde já muito agradecidos. Somos gratos à Dona Isabel, à família Mazzucati, ao nosso Ney querido e a Fernanda lá de Miami, que durante esses meses todos tem sempre nos ajudado com as postagens das lives, né? Como vai acontecer mais uma vez. Então, nós gostaríamos de convidar todos os amigos aqui presentes, obrigado pela presença mais uma vez, o copinho com água, ou a garrafinha com água, e pedindo a todos que nesse momento venhamos a serenar os nossos corações e elevando o pensamento a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, e os amigos espirituais, nossos anjos guardiões, para que nos inspire, nos proteja e a todos os presentes sejam parados. Então, unidos em um só pensamento, dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, que assim seja. Nós gostaríamos, então, de fazermos uma reflexão a respeito de uma mensagem escrita por Kardec nesse livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós, como espírita, sabemos perfeitamente que o conteúdo desse livro é simplesmente sublime para todos nós. Todas as vezes que lemos, todas as vezes que refletimos, nós aprendemos muito. E vemos ainda o tanto quanto temos que melhorar. E dessa forma, nesse Evangelho, existe uma mensagem praticamente assim maravilhosa. Se não for a mais importante, ela está entre as mais importantes. Embora nós sabemos que o Evangelho tem uma importância iluminada, né? Para nos informar, para nos esclarecer, para nos consolar principalmente. Antes de nós falarmos dessa mensagem de Kardec, nós gostaríamos de lembrar do nosso grande estadista, né? Mohandas Karamchand Gandhi, que durante toda a sua vida consciencial, ele lutou contra o domínio do poderio inglês,
que dominava praticamente toda a Índia, todo o povo. E Gandhi, ele foi adepto da não violência, não pegar em armas, não enfrentar os supostos inimigos. Então, pelo ato da não violência, ele conseguiu libertar o povo indiano da dominação inglesa. Mas muitas das vezes, Gandhi dizia o seguinte: ele entendia, né? Mas ele dizia assim: como é que pode, como é possível um povo, uma civilização praticamente cristã, dominar um outro país, escravizarem as pessoas, a ponto de matá-las? Porque, pelo que eu sei, dizia Gandhi, as pessoas que são cristãs não deveriam não somente seguir os ensinamentos do Cristo, como colocar em prática, porque em nenhum momento Jesus disse que era para matar, para escravizar, para invadir outros locais. Mesmo porque entendia-se perfeitamente que perante Deus todos nós somos irmãos. E Gandhi ia mais longe. Gandhi dizia assim: eu sei perfeitamente que muitas vezes ler o Novo Testamento é tedioso. Ele dizia isso. Para os cristãos, ler Mateus, Marcos, Lucas, João, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas, o Apocalipse, é tedioso. Mas, se os cristãos eles se ativessem somente no Sermão da Montanha e colocassem em prática tudo que está no Sermão da Montanha, só a mensagem do Cristo, que encontra-se em Mateus, capítulos 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha, perceberiam tranquilamente que ali está o resumo da mensagem do Cristo. É uma mensagem ética, é uma mensagem moral, é uma mensagem de um novo comportamento e um novo realizar. Então, se os cristãos somente cumprissem o que está no Sermão da Montanha e colocando em prática, com toda certeza não haveria guerras, não haveriam lutas, não haveria invasões, mortes, desavenças, de forma nenhuma. Porque o que está ali é o suficiente para todo e qualquer pessoa que se diz cristã venha a se sublimar. Isso era o pensamento de Gandhi, que embora, como ele disse, embora não seja cristão, ele era hinduísta, mas ele compreendia perfeitamente o Evangelho. Ele sabia da vida do Cristo. Ele compreendia perfeitamente a mensagem que Jesus nos trouxe. Então, com essa observação sobre esse pensamento, essas palavras de Mohandas Karamchand Gandhi, nós vamos observando que, mesmo assim, nós, espíritos reencarnacionistas, durante muito tempo, milênios e milênios, nós estamos sempre errando, nos equivocando, pelas nossas fragilidades, pelas nossas dúvidas, pelas nossas incertezas. E olha que nós aprendemos que existiram, muitos daqueles que seguiram à risca os ensinamentos de Jesus, desde a época dos cristãos.
A igreja mesmo nos mostra pessoas que renunciaram à vida por amor a Jesus, por dedicação ao próximo. Mas infelizmente muitos de nós ainda não compreendemos, pelas nossas fragilidades, pelas nossas dúvidas, pelas nossas incertezas. E aí, como nós acreditamos na reencarnação, na pluralidade das existências, ao qual a misericórdia de Deus nos concede novas oportunidades de crescimento espiritual e aprendizado, ele disse assim: então, a todos vocês que aqui estão, volverão à Terra com um novo corpo, e além de assimilarem os ensinamentos do Cristo, terão também ao seu favor o Consolador prometido, trazido por Allan Kardec, que é a terceira revelação. E dessa forma, todos nós temos em mãos essa obra maravilhosa, que nos seus 28 capítulos nos trazem de forma resumida a moral do Cristo. Todos os seus ensinamentos de uma forma simples e direta para o nosso entendimento e para a nossa prática. Então, nós vamos observando que, já comentamos várias vezes, que Jesus ele não veio destruir a lei, ele não veio ser contra nada. E tanto é verdade que Jesus ele resume a sua doutrina em duas frases, como nós já falamos reiteradas vezes, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Duas frases simples, mas temos ainda muitas dificuldades de colocar em prática. Temos muito que aprender, muito que refletir, muito que realizar. Mas, antes de nós falarmos da mensagem propriamente dita, nós gostaríamos também de lembrar uma pequena história bem simples de uma pessoa espírita que, pregador do Evangelho segundo o Espiritismo, um profundo conhecedor. E ele era sempre solicitado para levar a mensagem do Evangelho nesta ou naquela casa espírita. Todas as semanas ele era convidado para ir numa casa espírita. Como é natural, e que acontece sempre com aqueles que se predispõem a sair das suas casas para levar a mensagem de Jesus, através da palavra, através da música, a outras casas espíritas que abrem as portas para a divulgação. Então ele despedia-se da família, pegava o Evangelho, colocava no porta-luva e dirigia-se às casas espíritas. Até que, certa feita, ele indo para um centro espírita, não tendo um conhecimento do local, errou a rua e o carro caiu numa ribanceira, capotou no barranco umas 3 vezes. E por incrível que pareça, ele saiu ileso, sem nenhum machucado. Não aconteceu nada. E é claro que naquele momento, assustado, muito assustado, como é natural, ele então ligou para a esposa, falou do ocorrido, que estava tudo bem, que já havia acionado o seguro, o socorro, ligou para a casa espírita explicando que não poderia chegar. E ele, envaidecido, falou assim: Nossa Senhora, Deus me livrou de uma morte, do desencarne ou de uma complicação maior. Mas o que ele mais temia, casado com criança pequena, era a morte. Então, ele teve uma ideia. Ele lembrou que os cristãos, sempre diante de alguma dificuldade, pegava o Evangelho, abria e lia, para ver o que Jesus tinha a lhe dizer. Então ele pegou o Evangelho como esse, fechou os olhos,
se concentrou e abriu o Evangelho. Abriu no capítulo 5, bem-aventurados aflitos. Daí tudo bem, né? Só que foi no item 22, cujo tema é: se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí ele ficou assustado, mais assustado ainda. Percebe? Se fosse um homem de bem, teria morrido. E aí ele percebeu que ele não era ainda um homem de bem. Tinha muita coisa a fazer. E mesmo muitas vezes sendo espírita, quantas lutas conosco mesmo. O homem velho muitas das vezes se sobressai no orgulho, na vaidade, no egoísmo, na mágoa, na tristeza, na raiva, na ira, na vingança. É a luta. É a luta constante do homem novo contra o homem velho. Ou vice-versa. O que é o homem velho? São as nossas tendências inferiores. O que é o homem novo? É a mensagem de Jesus chegando vagarosamente, procurando se alojar em nosso íntimo, em nosso coração, em nossa mente, procurando colocar acima de tudo discernimento para não magoar, para não julgar, para não ofender, para não maltratar. Embora os resquícios do passado muitas das vezes surgem para a agressividade, através das palavras ou das ações. Mas como agora, de posse do Evangelho, do homem novo, da mensagem renovadora com Cristo, nós vamos lutando. E aí, ele ficou triste, né? Porque se fosse um homem de bem, teria morrido. E quando nós lemos a mensagem do Evangelho, nesse item, ele comenta que muitas das vezes, num bairro, numa rua, onde vivem algumas pessoas e de repente ali entre elas uma família, uma pessoa boa, outra pessoa ruim, e de repente aquela pessoa boa morre, mesmo assim nós falamos assim, puxa vida, né? É um grande amigo, uma pessoa tão boa, tão gentil, morreu, desencarnou. E aquele outro, uma pessoa tão ruim, está aí ainda. A mensagem diz que a gente não percebeu a misericórdia de Deus, porque a vida verdadeira é a vida espiritual. É lógico que ninguém quer morrer, ninguém quer que o nosso amigo morra. Não queremos que aquele quem a gente ama nos abandone e nos deixe. Mas a verdade é que quando cumprimos uma tarefa, aí é natural que nós ascendamos ao plano espiritual. E aquele ainda que não realizou o que deveria, fica mais um pouquinho, um tantinho mais, para que amanhã, depois, quem sabe, venha interiorizar a mensagem maior, que é o amor ao próximo, que é a caridade, que é a tolerância, que é a fraternidade, porque por isso nós viemos à Terra, por isso nós estamos aqui. E é por isso que Deus sabe das nossas necessidades, daquilo que haveremos de enfrentar. Mas a questão ainda não é essa. A questão mais apropriada ainda é que ele, mesmo sendo um pregador do Evangelho, um expositor do Evangelho, um profundo conhecedor, ele vai lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 17 é Sede Perfeitos, que é um dos capítulos maravilhosos a nós dirigido, para nós lutarmos contra as nossas tendências inferiores e procurarmos melhorar a cada dia. E lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, tem o item 3, cujo tema é o homem de bem. Lembra que eu falei? Porque lá no capítulo 5, no item 22, se fosse um homem de bem, teria morrido. Então ele vai ler, ele vai reler, ele vai refletir sobre o homem de bem no capítulo 17.
São 20 parágrafos. São 20 parágrafos e cada parágrafo nos mostra o que nós deveríamos realizar. Então eu peço a permissão aos amigos de ler o que está contido no item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Então diz assim: o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes do que dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho e o seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Olha que interessante. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos, às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece em nada com a sua sorte,
nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito, do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral, e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto poderia tomar mais penosa sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem. Mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz às demais. Gostaríamos de lembrar, então, que aqui o homem de bem subentende-se também o homem e a mulher. É a humanidade, são os filhos de Deus, que estamos nesse caminho de aperfeiçoamento na procura do bem realizar. Então, é uma mensagem direcionada a todos nós, filhos de Deus, que estamos na terra. Visto que ainda temos a tendência de muitas vezes julgar, de condenar, de apontar erros e muitas das vezes também de se preocupar com aqueles que não pensam como nós, que não são espíritas, ou que não têm uma religião qualquer, ou que não têm um pensamento igual ao nosso. E muitas das vezes nos incomodamos com isso. E assim nós gostaríamos de lembrar que lá em Uberaba, periodicamente, quando o Chico era vivo, existia uma fila extensa de pessoas que iriam falar com o Chico, em busca de mensagens, em busca de uma palavra amiga, de um abraço, de um olhar, de alguma coisa que pudesse consolar a quem quer que estivesse ali na fila. E Chico recebia e atendia a todos carinhosamente, sem mostrar qualquer tipo de cansaço, de desagrado, de alguma conduta que desagradasse, de forma nenhuma. É um homem bom. Chico Xavier era um homem bom. Era bondade de pessoa, era caridade, era o amor, Era aquele que tinha empatia, que agregava, que abraçava e que amava o semelhante. Esse é o nosso Chico. Então, conta-se que era uma fila imensa. E aí as pessoas foram conversando com o Chico e de repente, diante do Chico tem uma senhora, uma mulher. E Chico disse assim, pois não. E ela disse, Chico, eu estou assim muito preocupada. Eu estou assim muito preocupada com o meu marido, Chico. Embora o meu marido seja um excelente esposo, é a pessoa mais incrível que eu conheci, Chico. Eu gostaria até de dizer que se eu tiver que reencarnar de novo, como mulher, eu gostaria de ser esposa dele, porque valeu a pena. Porque é um marido excelente, bom marido. Como pai, então, nem te falo, Chico, foi excelente pai. Excelente, dedicado, comprometido. Criou os filhos com toda a responsabilidade
Nós somos avós, temos os netos, né? Ao qual ele ama verdadeiramente. E o Chico ouvindo. Sabe, Chico? E como trabalhador, então, nossa, como trabalhador é excelente. Uma pessoa super dedicada, responsável, comprometida, nunca deixou de atender aqueles que lhe procurassem no campo profissional. Nunca, 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 nunca. E nos seus relacionamentos sociais, então, nem lhe digo, Chico. O relacionamento dele para com as pessoas, para com os parentes, para com seus amigos, é exemplar. E Chico ouvindo. E ela falou assim, mas só tem um problema, Chico. Tem um problema que para mim é muito grave. E o Chico, depois de ouvir tudo aquilo, falou assim, meu Deus, mas que problema que pode ter um homem desse? Ele disse que ele pensou assim, será que ele é uma pessoa que está envolvida com tráfico? É um drogado? Aí ele perguntou assim, minha filha, qual é o problema do seu marido? Ah, Chico, ele não é espírita. Meu marido não é espírita, Chico. E isso me desgosta, me deixa muito triste, né? Porque nesses anos todos convivendo com ele não aceitou o espiritismo, ele não é espírita. Eu fiz de tudo, eu fiz o possível e o impossível para ele ser espírita, para ele me acompanhar, para ele vir na casa espírita, mas ele reluta. Ele não gosta, ele não vem. E sabe, Chico, eu não sei nem o que fazer, o que dizer. E aí, o que vocês acham que o Chico ia dizer para ela? O que o Chico teria dito a ela? Nós pensaríamos assim, imagina, né? Um homem com todas essas características não ser espírita, de forma nenhuma, não serve para a senhora. A senhora tem que largar esse homem. Abandone esse homem de vez, imagina. Imagina uma pessoa boa dessa não ser espírita? Nunca. Era melhor ser uma pessoa má e ser espírita. Porque existe, né? Existem também pessoas espíritas que são má. É normal, porque é da característica humana. Agora, uma pessoa boa não ser espírita é inadmissível. Aí Chico ficou olhando para ela e ela aguardando uma resposta dele. Sabe o que ele disse? Carinhosamente, ele respondeu, minha filha, o seu marido não precisa do espiritismo. Sabe por que não precisa? Porque nós somos espíritos que reencarnamos. E ele está à nossa frente já há anos-luz. Nas reencarnações passadas, ele conquistou a bondade, o amor, o compromisso, a responsabilidade. Ele não precisa do espiritismo. Sabe quem precisa? Você. Ele disse à mulher, você precisa do espiritismo. Porque muitas das vezes, mesmo sendo espírita, ainda nós lutamos contra as nossas tendências de mágoa, de tristeza, de não aceitação, de se incomodar com aqueles que não comungam com os nossos ideais, que pensam diferente de nós. E aí nós somos acometidos de uma amargura, de uma tristeza, de alguma coisa que nos desagrada. Quando, na verdade, deveríamos entender que cada um está no seu espaço evolutivo. Porque houve um momento em que nós também estávamos lá embaixo. Nós estávamos ainda piores do que hoje. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita sabedoria, permitiu que nós galgássemos devagarinho, devagarinho, até chegar aonde nós chegamos. Porque uma vez eu aprendi com a Isabel me disse isso, que embora nós todos estejamos na Terra, né,
assim na crosta planetária, vivos aqui andando, como seres humanos, existem pessoas mais evoluídas do que as outras. Não pelo corpo carnal, mas pelo espírito que ali habita, que já viveu mais. E por viver mais, ele tem mais condições de ter a paciência, do amor, da caridade, da tolerância, da fraternidade, da empatia, do agregar, do acolher, do amar, do compreender. Então, uns estão mais evoluídos do que os outros. E aqueles que se encontram à nossa frente, com eles nós temos muito que aprender. E vamos aprendendo a duras penas. A duras penas. Mas aprendemos também que com o Cristo, com a mensagem de Jesus, se torna muito mais tranquilo as provações pelas quais nós temos que passar. Sabemos perfeitamente disso. Mesmo porque nós temos uma casa espírita, no nosso caso, mas existem muitos amigos que têm lá um templo espiritual, tem uma igreja, tem uma sinagoga, ao qual se congregam com os amigos, e ali existe um abraço, existe alegria, existe a fraternidade, existe o olhar, existe a empatia, existe a troca de ideias, de informações, que haverá de muito nos ajudar. Quantas e quantas das vezes nós chegamos no nosso recanto religioso cabisbaixos, tristes, muitas vezes pesados, do enfrentamento da semana ou daquele dia. Mas quando nós adentramos o espaço religioso, nós sentimos já felizes, né? Pelo sorriso daquele que nos recebe lá na porta, pelo abraço, pelo aperto de mão. Sentimos isso, né? Sentimos isso aí durante a pandemia, primeiro porque muitas casas estiveram fechadas, e depois que voltaram a abrir, voltaram com uma certa restrição, sem um abraço, sem um aperto de mão, e parece que agora começou a voltar, mas parece que agora também, né? Temos que ter uma certa precaução, porque a cada dia que passa as informações são totalmente diferentes, no sentido de que, né? Olha, a pandemia está aí, o Covid está aí, temos que nos precaver. Mas o que nós queremos dizer é que nos sentimos muito felizes com aqueles que congregam, que comungam os mesmos ideais. E eu digo particularmente, né, que quando eu saio desse local, eu saio praticamente restabelecido, com as energias, com os fluidos renovados, abastecidos para enfrentar a semana. E muitas das vezes, quando não posso, por algum impedimento, a gente fica triste, fala assim, nossa, faltei, não pude ir. Mas a gente lê, a gente faz a prece, a gente faz as orações, mas não é a mesma coisa. Pelo menos me perdoem, mas para mim não é a mesma coisa de quando eu estivesse lá pessoalmente, né? Junto daqueles que basta um olhar para que a gente se sinta assim, no verdadeiro ambiente nosso. Porque nós temos o campo da família, nós temos a família, nós temos os parentes, nós temos os relacionamentos sociais, nós temos o nosso campo de trabalho, nós temos os passeios, mas nós, né, que temos o lado religioso, sentimos e precisamos desses encontros de pelo menos uma semana ir no local ao qual nós nos sentimos bem e nos congregamos com o Cristo, com Deus, com os anjos da guarda, com os espíritos protetores. Isso é muito importante, né? E é muito importante também porque a gente leva lá a nossa garrafinha de água, pede que os mentores fluidifiquem, como nesse momento, durante a nossa live, para nós nos sentirmos assim fortalecidos.
E quando sairmos de lá, tentar colocar em prática, procurar nos esforçar em colocar em prática o ser perfeitos. Porque a luta maior não é com o próximo, a luta maior é conosco mesmo. E nós procuramos observarmos onde existem as falhas, os equívocos. Porque no final, não será nós e o próximo, não será nós e o mundo. Não será. No final será nós com Deus. E Deus nos fala através da consciência. Então, nós gostaríamos aqui de agradecer a presença de vocês nesta oportunidade. Mais uma vez, se gostarem, divulguem, dê aí o like, ponha lá, coloque lá as anotações. Os nomes nós estaremos anotando aí para as orações do dia a dia e lá no Jesus Rei Vivo. E vamos então agora, com um copinho com água, com a garrafinha com água, e agradecer a Deus por mais este momento. E dessa forma dizemos assim: obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Fortaleça-nos, Senhor, e nos ampare. Que todos os nossos amigos, irmãos, que nesse momento estão compartilhando conosco, recebam as energias do mundo espiritual, através dos anjos guardiões, dos espíritos protetores. Que Jesus permita a cada um de nós sermos beneficiados pelas energias do amor, da proteção, da saúde. Que essa mesma proteção envolva todos os nossos amigos aqui nesse instante, assim bem como os seus lares, os seus entes queridos e a sua vida em todos os instantes desta semana. Muita paz, muita luz, muita proteção. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo, viu?